Nesse conectada à internet, né? Porque a internet hoje em dia tem muito assunto, né? Tem uma variedade grande que a gente passa a vida inteira conectado aí. Obrigado você que está esperando pelo retorno do programa Questão de Opinião nessa terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Obrigado pela conexão conosco. A gente teve uns percalços aqui com a internet. Não sei quantos G, mas dá problema como sempre, né? Fazer o quê? Felizmente o amigo Wellington Estival se superou aqui, ó, rebolou bastante e conseguiu, mas nós vamos continuar hoje apenas na fanpage aqui no Facebook. Lá no YouTube deu um probleminha, nós vamos continuar por aqui. Se no decorrer do programa a gente conseguir abrir o sinal, a conexão ficar bacana, estável, a gente vai por lá também, mas vamos ficando aqui no Facebook. Muito obrigado por estar conectado conosco até agora. Estamos bem atrasados, né? E vamos, vocês todos já sabem que estamos aqui com o professor e doutor em Geografia, Wildes Jesus Rodrigues. Ele é professor do Instituto Federal Goiano, Campus Trindade. Ele é natural da terra, né? Trindadense, como ele disse na outra abertura, vai confirmar daqui a pouco se eu estou enganado, mas eu creio que não, é genuinamente trindadense e acabou que está fazendo de Trindade o seu objeto de estudo, né? Fez de monografia, mestrado, agora doutorado, e com ele nós vamos falar a respeito de vários temas relacionados à tese de doutoramento que ele apresentou na Universidade Federal de Goiás e foi aprovado com louvor, recebeu o certificado o diploma foi entregue a ele, se não me falha a memória, os meus apontamentos não estiverem errados, dia 5 agora de agosto. Então, é com ele que vamos conversar e vamos falar depois, também na sequência, sobre um pouquinho de política. Vamos falar também um pouquinho sobre os festejos dos 101 anos de emancipação política de Trindade, comemorados hoje, exatamente hoje, dia 31 de agosto de 2021, primeiro ano da gestão Marden Júnior, patriotas, né? Pois é. Vamos falar sobre isso também. Então vamos logo retomar a conversa que a gente estava tendo com o professor Wildes Jesus Rodrigues. Agora é para valer. Boa noite, tudo bem, pessoal? Um grande abraço para o amigo Sérgio Vieira, o amigo Estival, que está aqui dirigindo a câmera. Também justifico aí esses percalços que nós tivemos com a internet. Já deixo aquele abraço carinhoso a todos os internautas que pacientemente aguardaram, mandaram mensagem pra gente pelo WhatsApp, perguntando o que estava acontecendo e ansioso para participar do programa, Sérgio. Isso é bom. Um abraço para Domitília, para Cola, para o meu amigo professor Dr. Roberto Pizarro. Tem uma galera muito boa aí, seleta assistindo a gente, né? Pessoas como nós, apaixonados por Trindade, e nada melhor do que falar dessa paixão, né? Falar da nossa cidade que hoje completa seus 101 anos de emancipação política. Agora, de história, tem mais chão. Tem mais chão, né? Tem mais chão. É contigo, meu amigo. Pois e o professor Wilde já adiantou questão aí muito importante, vital para esse empreendimento aqui chamado Programa Questão de Opinião, que é fruto de uma parceria entre blog do Sérgio Vieira e o site Top News Goiás do amigo Wellington Estival, que é torcedor do São Paulo, está aqui devidamente caracterizado, né? Fazer o quê? E somos dois, hein? Aí, tá vendo? Até o convidado é São Paulino. E vem Caleri. E o outro falando lá em Vila Nova e vem a Caleb, não sei o que é isso, mas... Então, o programa Questão de Opinião é resultado disso. E nós fizemos essa parceria, estamos no ar e queremos cumprimentar você que está aí conectado, teve problema, está aguardando aqui a nossa conversa andar um pouquinho. Nisso eu vou fazendo essa cera toda para ver se a conexão firma e o sinal passe a chegar 100% e a 1000 por hora, como a gente brinca, aí no seu smartphone, no seu celular, no seu notebook, no computador de mesa, seja lá onde for, que você nos acompanhe. E por isso a gente cumprimenta, manda um abraço também especial. Ele falou na professora Cola, eu tenho que mandar um abraço para o advogado Dr. Frederico Simão, para o amigo
professor também, formado em geografia, olha aí, hoje teremos uma roda do pessoal bacharelado e licenciado em geografia, professor César Luiz Laureano, professor conheço também, César, gente boa, amigão, Alaor Dornelles também, né? Então a gente cumprimenta esse pessoal aí, a doutora Eliane ligada também, o meu amigo Carlitos Anjos, ó, ele não pôde estar presente conosco. Ele teve um pequeno contratempo e hoje ele não pôde estar, mas tem problema não, na próxima ele estará. E nisso a gente manda um abraço também, um agradecimento especial ao Emanuel Moreira Calles, ele está lá no Parque Ateneu, viu, Estival? E segundo o Carlinhos dos Anjos, que a gente confia nele, né, então, ele diz que o Emanuel Moreira Calles sempre nos prestigia e sempre fica conectado à questão de opinião. Então, muito obrigado a você que está por aí. E sem muito mais delongas, né, passemos a conversa com o professor, doutor, vamos aproveitar. É doutor, né? Todo dia que o Top News Goiás e blog do Sérgio Vieira, aqui no Questão de Opinião, a gente traz tanta gente assim qualificada, né? Mas temos sido felizes demais a conta nos nossos convidados. Todos têm aceitado o convite para estar conosco, que a gente agradece demais, professor, meu amigo, irmão de fé, camarada, por ter aceitado o convite para estar conosco, a gente conversar aqui um pouco sobre a nossa paixão, que é Trindade, né? E você estava me falando que é genuinamente trindadense. Como que foi, como que é isso, usar o local que a gente nasceu, meio que acaba sendo até agora o seu principal objeto de estudo. Como que é isso? Sim. É um compromisso interior, eu quero estudar na minha terra? Eu acredito, Sérgio, que é muito mais uma vontade de devolver um pouco daquilo que eu colhi da cidade de Trindade, né? Eu estudei inicialmente no Colégio Estadual Sol Dourado, depois, por conta da época, minha família mudava bastante, né? Morávamos de aluguel, estudei no Colégio Estadual Dom Prudêncio, estudei no Colégio Estadual Castelo Branco, né? Hoje Escola Militar, e concluí o ensino médio no Colégio Estadual Divino Pai Eterno. Depois eu me tornei profissional, dando aula inicialmente no antigo colégio clássico da rede particular e me concursei no estado, né, fui aprovado em concurso e comecei a trabalhar no Colégio Estadual Divino Pai Eterno. Durante 10 anos eu estive atuando ali. Depois prestei concurso também para o município de Goiânia, passei, me tornei professor da rede municipal de ensino de Goiânia, trabalhando ali no Vera Cruz, e logo em seguida também já prestei outro concurso na rede federal, onde estou atualmente, né, na rede federal, trabalho no Instituto Federal Goiano. Então, a minha ligação com Trindade ela é muito forte. E quando eu estudei geografia, que entro na academia, isso nos idos do ano 2001, eu me apaixonei pela geografia política e pela geografia urbana. E ao me apaixonar por essas duas áreas, eu comecei a olhar Trindade diferente. E foi quando eu pensei, poxa, por que não estudar Trindade? Por que não trazer um aspecto geográfico a respeito da cidade de Trindade e deixar uma contribuição, né? Eu penso que há muito a se estudar, mas eu convido todos a conhecer esses trabalhos. Nós temos hoje boas pesquisas a respeito da nossa cidade, Sérgio, né? Não só a minha, mas eu posso citar a professora Maria Lúcia, que fez um trabalho bacana sobre os ciganos. Sim. Existe a Joeina também, que estudou o Trindade 2. Nós temos também trabalhos do professor Egmar, que estuda a região metropolitana e que aborda a Trindade, né? E nós temos trindadenses poderosíssimos na alta intelectualidade do nosso país e talvez até internacional. A professora Selene Cunha Antunes Monteiro Barreira, que é a professora Selene, é prima do Roberto Monteiro, uma pessoa amável, que foi minha orientadora no mestrado, e o professor Dr. Egmar, a mãe dele, Dona Luzia, mora ali ainda de frente à igreja Basílica do Divino Pai Eterno, ele está sempre nas feiras do domingo e é um intelectual dos mais bem conceituados hoje, internacionalmente até, Sérgio, para você ver. Então nós temos produções científicas que vale a pena a gente buscar para falar de Trindade, né? E é sempre muito gostoso falar. Nossa cidade precisa cada vez mais dessa discussão, né? A gente tem campo para crescer, não só economicamente, mas enquanto cidadão.
E isso é bacana. A Trindade é importante, né? A gente fica ligado muito na questão aqui da fé, né, religiosa, mas tem vários campos, né? Há trindadenses, como você disse, gente de ponta, né, no que faz. Queria perguntar ao nosso diretor, Estival, se já tem como colocar a primeira pergunta aí do professor Alaor Dornelles de Oliveira. Alaor Dornelles de Oliveira também é um dos baluartes aí do ensino em Trindade, né? Tem como ver aí, Estival? Tem sim. Então vamos ouvir aí a mensagem do professor Alaor Dornelles para o nosso convidado, professor Wildes Jesus Rodrigues. Boa noite, Sérgio. Boa noite, mas você está ouvindo? Wildes. É com uma grande satisfação que eu estou aqui a contribuir, né, com essa discussão que hoje vocês vão empreender aí no questão de opinião. Quer dizer que é uma satisfação muito grande parabenizar o professor Wildes, o Sérgio também por esse programa que tem tido audiência muito boa. E o Sérgio me pediu que eu fizesse uma pergunta, um questionamento para você, professor Wildes. Então, na sua tese de mestrado, em que você fala da trindade partida e repartida, a dinâmica urbana de um território fragmentado. Eu queria saber o que levou, qual a motivação que levou você a fazer essa pesquisa, essa sua tese de doutorado, e quais as conclusões que você chegou com esse trabalho. Bom programa para vocês, que você esclareça muitos pontos, né, dentro da nossa área que é a geografia, para os telespectadores aí do companheiro Sérgio. Então, bom programa para vocês, um abraço, fiquem com Deus. Enquanto isso, o que a gente faz, cara internauta? A gente manda abraço para você que está conectado aqui. Eu estava vendo que o amigo Euclides conectado conosco no programa Questão de Opinião desta terça-feira, dia 31. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor Wildes. É com uma grande satisfação que eu estou aqui para contribuir, né, com essa discussão que hoje vocês vão empreender aí no questão de opinião. Quer dizer que é uma satisfação muito grande parabenizar o professor Wildes, o Sérgio também por esse programa que tem tido audiência muito boa. E o Sérgio me pediu que eu fizesse uma pergunta, um questionamento para você, professor Wildes. Então, na sua tese de mestrado, em que você fala da trindade partida e repartida, a dinâmica urbana de um território fragmentado. Eu queria saber o que levou, qual a motivação que levou você a fazer essa pesquisa, essa sua tese de doutorado, e quais as conclusões que você chegou com esse trabalho. Bom programa para vocês, que você esclareça muitos pontos, né, dentro da nossa área que é a geografia, para os telespectadores aí do companheiro Sérgio. Então, bom programa para vocês, um abraço, fiquem com Deus. Grande abraço, amiga Laor. Laor foi meu chefe lá no Colégio Estadual Divino Pai Eterno. É uma pessoa que talvez seja a pessoa que eu mais respeite nessa cidade. Me permite contar uma passagem do Alaor, Sérgio? Eu tenho que contar essa passagem, gente. Me permitam, amigos internautas. E Alaor, se você estiver acompanhando, eu vou te pedir licença, porque hoje eu quero falar porque que você é uma pessoa que eu admiro. Eu fui aluno do Colégio Divino Pai Eterno, como eu disse no início, né, durante o ensino médio, e o Alaor era o diretor dessa instituição. O Alaor era a figura que a gente olhava enquanto aluno, uma pessoa austera, íntegra, toda poderosa. Era não, ele é assim. Mas é poderosa, aquela pessoa que você fala, gente, é o poderoso Alaor. E aí um dia, eu recém-aprovado no concurso público, ainda sem saber o meu destino, para qual escola eu iria lecionar, eu recebi uma ligação do Alaor, na casa da minha mãe, morava com os meus pais. E aí eu atendi o Alaor, olha, Wildes, eu preciso conversar com você. Aquilo para mim já foi uma satisfação muito grande. Eu falei, poxa, eu vou falar com o Alaor, é poderoso. Fui, me arrumei todo, vesti a melhor roupa que tinha, e cheguei todo arrumadinho e vou falar com o poderoso Alaor, vou entrar na sala da direção para falar com o Alaor. E aí eu fui muito bem recebido na portaria e perguntei, olha, o professor Alaor pediu para que eu viesse falar com ele.
Aí a atendente falou assim, o professor Alaor pediu para você descer lá na sala dos professores, ele está lá. Quando eu chego na sala dos professores, todo arrumando a roupinha lá, tá lá o Alaor com a manga comprida, arregaçada até o cotovelo, agachado embaixo da pia da sala dos professores, desentupindo o cano. Quando eu vi aquela cena, eu falei, rapaz, é para admirar um sujeito desse, é para admirar. Porque um cara que cuida da escola igual a Alaor cuida não é qualquer um, então por isso eu te admiro muito, Alaor, e fico contente com a sua participação. Por que estudar Trindade? Quando eu entro na geografia, eu sempre olhei essa expansão urbana espraiada, sempre. A gente que pegava ônibus na época olhava e via aquela mancha urbana que nascia por ali. E eu ficava curioso, por que está crescendo para cá? Por que isso está vindo para cá tão sem ligação direta? Hoje, bem mais integrado do que há anos atrás, eu posso dizer, a minha primeira análise foi no ano de 2004, 2005, quando eu fiz o bacharelado em Geografia. Então, 2005, né, há 15 anos atrás praticamente. Era bem diferente e eu já tinha essa curiosidade. Falei, por quê? E já nessa época falava-se a palavra Trindade 2. Então, essa palavra Trindade 2 me instigava a entender o que de fato acontecia naquela parte de Trindade. E eu tinha que explicar, eu me propus um desafio de explicar isso utilizando a categoria território. Falei, então, como que uma cidade com um centro até então conciso, né, nós tínhamos uma malha urbana naquela época mais concisa que eu falo toda integrada, resolveu do nada se expandir para Goiânia, começando de Goiânia para cá. E aí foi essa a motivação principal. E mais do que isso, notar que naquela época já corria-se uma explicação não científica do senso comum que dizia Trindade 2 está muito forte nas eleições. Trindade 2 está pesando nas eleições. Até que Trindade 2 define uma eleição. Isso no ano 2000, Trindade 2 define uma eleição. Então isso me instigou, eu pensei, olha, tem que estudar isso aí. A gente tem que compreender. E é tão bacana isso que eu segui os estudos até hoje, amigos, Alaor, que a gente vê que até hoje Trindade 2 ou Trindade Leste ou a Grande Trindade, depende do prefeito, da gestão da época, dar esse nome para aquela parte, né? O pessoal chama de região, mas uma região e um território é diferente, a gente pode falar sobre isso depois, mas até hoje não vota da mesma forma que a sede do município. Guardem isso, não vota. Aquilo que acontece na sede do município é diferente do que aquilo que acontece no Trindade 2 enquanto questões eleitorais. Tenham claro, a minha tese que vem trazer essa discussão Trindade partida e repartida não faz uma análise preconceituosa de forma alguma, Sérgio. Tem que tomar cuidado com isso. Eu só estou falando que essa diferença tem que ser olhada com carinho, de forma respeitosa. É isso que é importante entender. Não, e é interessante, até sem ser doutor, sem ser mestre, nisso a gente percebe uma diferença até na formação da região, dos bairros daquela região, com a região para cá, mais central, que a gente chama, né? A Trindade Velha, central, é diferente. Com certeza, isso também tem demandas diferentes pelo local, né? Hoje em dia, não, já modificou bastante, mas vamos olhar aquela região leste que a gente era acostumado a chamar de Trindade 2. Olha, a demanda lá basicamente era o quê? Asfalto. Não existia asfalto, quer dizer, existia, mas muito pouco. Então, para começar daí, né? Então, quer dizer, as demandas da população, demanda por serviços urbanos, por todas as espécies de serviço, iluminação pública, água, saneamento, isso tudo era diferente, né? Isso dá para ver na questão do fazer política lá, né? Então, as lideranças se preocupavam muito com isso, né? A própria forma de organização religiosa é diferente. Demais. Então a gente vê essa marca, Sérgio. E aí, uma pergunta que o Alaor deixa, né? A que conclusões eu cheguei? A resposta, Alaor, de ao estudar o Trindade 2, ela foi dada lá na minha dissertação de mestrado. A ideia da dissertação foi justamente investigar. E olha que interessante, investiguei dados eleitorais, conversei com moradores do Trindade 2, andei todas as ruas praticamente naquela época,
e foi o Dilson Alberto de Souza, saudoso, que me recebeu muito bem na casa dele, e a entrevista dele está na dissertação de mestrado, chama Trindade, o abraço ingrato da metrópole. Vocês podem achar isso aí gratuitamente na internet, é só digitar lá Trindade e o abraço ingrato da metrópole, vocês vão achar minha dissertação, podem ler. E o Dilson falou o seguinte para mim, falou, professor, em uma conversa no Palácio da Esmeralda, eu encontrei o prefeito de Aparecida de Goiânia. Aí ele falou, olha, eu acho que a gente tem que expandir para Goiânia. E aí o prefeito de Aparecida falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou crescer com o amor, porque Aparecida era a capital dos motéis, e o Dilson disse assim, eu vou levar a fé, nós vamos fazer isso junto. E o Dilson, com essa brincadeira, esse humor que ele tinha, fantástico, ele na verdade aproveitou de um momento muito oportuno, que era a alta procura por lotes baratos, Sérgio. E naquela área, naquele momento, existia uma demanda muito grande, porque os loteamentos eram baratos, como você falou muito bem, por falta de infraestrutura. Então, tanto ele quanto o prefeito de Aparecida utilizaram desse momento para conseguir vender, arrecadar dividendos para o município, claro, e investir na cidade, né? É o que acreditamos. Então, isso é interessante. Né? Isso é interessante. É a conclusão básica que eu chego na dissertação. A tese é outra conversa, porque a tese já vem discutir também a sede do município de Trindade. A gente expande mais essa conversa. Isso. Olá, amigo internauta, você conectado aqui conosco neste dia 31 de agosto, é aniversário de Trindade, gente. 101 anos de emancipação política aqui da capital da fé, no coração do Brasil, como a gente costumava ouvir, né, nas celebrações religiosas e nos chamados, nas grandes celebrações religiosas, né? Trindade, a capital da fé, no coração do Brasil. É bacana ouvir isso. Então, e nós estamos conversando com um estudioso da nossa cidade. Nós encomendamos e recebemos 3 perguntas. Até agora, 3 ilustres convidados enviaram perguntas para nós. Ainda faltam as perguntas do Frederico Simão. Será que tem condições de a gente colocar aí para o nosso convidado, o professor Wildes, ouvir? Só segura um pouquinho aí. Nós vamos segurando, sim. Mandando um abraço aqui para a advogada doutora Eliane Ferreira. Abraço, cara amiga e doutora advogada. A Sara Nunes Vitória, que está em Goiânia, se recuperou bem, graças a Deus, né, Sara? Obrigado aí pela audiência. O amigo Euclides da Pousada, grande irmão, abraço. O Washington, doutor, cientista, cirurgião, dentista, é cientista também, ora pois. Ué. O nosso irmão Divino Gomide tá conectado conosco. O irmão Solisman, que também está se recuperando muito bem. Abraço, Solisman. O Romar, o doutor João de Deus Chaves Aguiar, também conectado. Um abraço aqui para o meu xará, Sérgio Ribeiro. Sérgio Ribeiro está conectado com a gente. O empresário Dualdo, né? Dualdo lá da Serraneria, está sempre conectado com a gente aqui também. O João Fortunato, abraço, amigo João. João Coragem, né? O João Coragem ligado com a gente. O ex-prefeito de Trindade, Roberto Monteiro de Lima. Boa noite, grande Sérgio figura. A gente Costa. encontrou Noite, no supermercado um dia desses e batemos um papo a respeito de política, evidentemente. Mas ele não quer mais se envolver muito nessas conversas não, viu, Estival? Ele está preferindo ficar mais tranquilo por aí e é isso que tem acontecido. O motivo da minha participação dessa noite... Boa noite, Sérgio Vieira Costa. Boa noite, professor Hildo Jesus, o entrevistado dessa noite. Meu nome é Frederico Simão, sou trindadense como o senhor e sou CEO do Grupo 4. O Grupo 4 se dedica à geração de energia solar fotovoltaica, que é energia limpa e renovável. O motivo da minha participação dessa noite é colocar a apreciação do senhor, que é um doutor em geografia, o último alerta que foi emitido pela ONU, um alerta vermelho, de que o mundo tem que reduzir e até parar de emitir gases de efeito estufa.
Desde a Revolução Industrial para cá, a temperatura média mundial aumentou 1,5%, e isso tem causado grandes desequilíbrios ecológicos. Tudo isso é fruto da movimentação humana, um dos estudos feito pela geografia. Tenho certeza que o senhor tem muito a nos ensinar sobre isso, e eu estarei aqui atento ao que o senhor vai dizer, que isso vai nos servir não só para mim, mas para toda a comunidade que estiver te ouvindo. Obrigado por sua atenção, obrigado, Sérgio, pela oportunidade de participar do seu programa. Olá, amigo Frederico Simão, obrigado pela participação. A sua fala, ela já traz elementos para a resposta, né? O senhor está correto, é um momento preocupante. Sou geógrafo e professor de geografia antes de tudo, eu diria, né? Eu me formei primeiro em licenciatura em 2004, em 2005 eu fiz uma capacitação tendo o diploma de bacharel. E por que eu falo que eu sou professor, né? Porque isso tem um piso. Desde quando eu comecei o trabalho letivo, no ano de 2001, nós, professores de geografia, eu tenho certeza que professores de biologia, professores de ciência, pesquisadores, nós estamos desde os anos 2000 batendo nessa tecla sobre a necessidade de mudança de comportamento social. Que mudança de comportamento social é essa que nós falamos? É uma mudança no consumo, é uma mudança no descarte do lixo, é uma mudança na forma de utilização dos recursos naturais. É uma mudança de comportamento que tem que ser dividida por todas as nações do mundo. Seja no que se refere à adoção de políticas públicas para o desenvolvimento e preservação das matas, porque é necessário mata para que nós possamos ter um aumento de umidade no ar. É necessário a mata para que nós possamos ter o aumento da quantidade de água no solo. E por outro lado, também políticas voltadas para o incentivo da redução de combustíveis fósseis. A Europa tem seguido muito bem essa cartilha com a substituição de carros a motor de combustão por carros elétricos. É claro que ainda não é um modo perfeito, porém muito menos poluente. E nós temos que nos preocupar, e a sua pergunta e a sua preocupação eu acho que tem que ser de todo cidadão, porque nós falamos de uma característica global, mas nós vemos isso na nossa cidade de Trindade. O que é isso? Nós vemos um córrego Fazendinha completamente poluído. Por que não despoluir? Por que não cuidar da sua mata ciliar? Por que não aumentar a quantidade de árvore nos parques? Por que não aumentar a quantidade de parques municipais, aumentar as áreas de preservação? Então, nós precisamos fazer esse trabalho desde o nosso quintal até a esfera global. É algo que só vai funcionar conjuntamente. É claro que a gente tem que pressionar os governos, porque tem poder econômico, tem uma capacidade de ação muito grande. Mas nós temos que fazer nossa parte, Sérgio. Eu costumo dizer, se a gente não plantar um jardim, como é que a gente vai reclamar a falta de água? Falta de água, É contigo, meu amigo. Não, a gente agradece demais aí o advogado Dr. Frederico Antônio Simão pela colaboração, por ter trazido a baila, né? Trazido a baila. Pergunta poderosa essa. É uma pergunta poderosa. Essa é uma pergunta que vale uma tese de mestrado no mínimo. E eu acho, até hoje eu não entendi por quê. É tão difícil o pessoal fazer tipo aquela que eles chamam de economia logística reversa, que hoje inventaram, de se devolver as coisas, né? Porque que as pessoas, o sistema econômico, o modelo econômico não se organiza para receber de volta aquilo que é produzido, que, por exemplo, embalagens de vidro. A gente vai no supermercado, você encontra extrato de tomate, você encontra sucos em vidros bem trabalhados, azeitona, palmito, tudo vem em vidro, né? E um monte de outras coisas, né? Além de bebidas, cervejas e vinhos e tudo em vidro. E a pessoa vai lá e compra fácil. Depois, para ela se livrar daquilo, é uma trabalheira terrível.
Aí, e o local que trabalha com isso, pilha também, bateria de celular, esse equipamento, essas engenhocas eletrônicas, para você fazer um descarte disso, a pessoa tem que querer muito, muito. Por que que os setores econômicos, por exemplo, ao lado de um supermercado, por que não pode ter alguém que faz essa coleta? Isso é um negócio, por que não pode se criar isso? Então, aí é interessante chamar a atenção do poder público, Sérgio. O próprio poder público pode montar um centro de reciclagem. Também, né? É claro que a gente também tem que cobrar o poder público, né? Eu concordo contigo. Mas olha o flagrante que eu vi numa foto do meu amigo Max. Ontem de manhã. Aquilo é revoltante, não é, Sérgio? Demais, mas explica a foto para o nosso amigo aí que não viu. O pessoal colocou um ponto de coleta seletiva de lixo no centro de Trindade. Na Avenida Manuel Monteiro. Próximo ao Fujioka, próximo às Casas Bahia, bem no meio da ilha lá, né? Um centro de coleta seletivo, organizado, bonitinho. Alguém foi lá de frente e colocou um monte de sacolas plásticas, papelão, vidro jogado do outro lado da avenida. Ou seja, assim... É muito simbólico aquela foto, né? Mexe com a gente fala, o que falta, Sérgio? Educação. É educação. A pessoa atravessar a rua, pôr o vidro onde é o vidro, coloca o papel onde é o papel, orgânico onde é o orgânico. A gente vive ensinando isso lá no 5º ano. Então, é realmente algo que deixa a gente muito chateado, né? E aí eu retomo aquela parte, né? Nós, professores, estamos trabalhando. Às vezes bate uma depressão, se a gente fica, poxa, será que eu estou enxugando gelo, né? Mas é quando nós lembramos do Paulo Freire, que fala que a educação tem que ser todo dia, para sempre. Paulo Freire fala, foi a leitura dele que falou, o cara tem razão. Por isso que a gente tem que respeitar. Ele tem razão. Não ensinou na escola e largou para lá, não. A gente tem que falar a vida inteira. Não pode jogar lixo no chão, diminui o consumo de água, não desmata, em vez de derrubar uma árvore, planta. E essa questão, eu vou fazer um breve comentário para chamar um outro tema aqui. Essa questão da árvore. Um amigo aí que a gente participa do Rotary Club, ele tem uma proposta, é o Figueiredo. Ele tem uma proposta interessante apresentada lá para tentar ser trabalhada. Sobre plantar árvore na cidade, né? E um dia ele fez a seguinte observação que, falou assim, aqui em Trindade, quando vai se construir uma praça, chega no local e arranca as árvores. Vai fazer uma praça no local, a primeira coisa é arrancar as árvores. Aí depois planta palmeira imperial, planta uma coisa que não dá nem sombra. Né? É incrível. Ali de frente o ginásio de esportes Amando Greco, né? Havia várias árvores aí. Aí um dia entenderam que não tem que ter árvore, não. Arrancaram as árvores e colocaram bancos de concreto. Né? Bancos de concreto no sol. Né? Interessante, é difícil conviver com árvore, né? Quer mais um flagrante? Pode mais um flagrante? Sim, eu passei agora ali, por isso que é bom ser trindadense e falar de Trindade. Mas eu fiquei chateado. Eu passei ali na antiga Secretaria de Saúde. Hoje eu não sei se lá é Secretaria de Saúde, é o antigo Fórum. Isso, porque agora é Secretaria de Saúde, né? Isso. E de repente eu vi lá a árvore, todas as raízes para fora. Bom, eu queria que o prefeito explicasse aquilo, e eu não sei. Mas me dói o coração, árvores centenárias, que lá sabe mais da história da Trindade que a gente, derrubadas, sabe? Árvores gostosas que a gente podia parar o carro ali debaixo, papear. Não sei o projeto que tem em mente, não sei. Concreto, ferro, asfalto, é isso, né? Você chegou a ver, Sérgio, aqui lá? Não, já tem tempo. Dói no coração, isso foi esses dias, acho que foi semana passada. Estevão foi lá, viu? Arrancou todas as árvores. Pois é. Horroroso aqui. Há muito tempo, faz tempo mesmo. Eu lembro daquele jornalista ambientalista que a Prefeitura de Goiânia fez um papelão com ele por causa do nome lá do parque, Washington Novaes. Gigante. Gigante. Ele escreveu várias coisas, né? Um monte de coisa a respeito de meio ambiente. E uma das coisas que eu me lembro muito dele falar é o seguinte: é porque que tanto de enchente que a gente via antigamente, né? Só falando em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, esses maiores centros,
chove, vira aquele aguaceiro danado, né? Aí é muito concreto, a impermeabilização dos solos é concreto demais, é asfalto demais, pouca árvore, né? Se você asfalta demais, a água vem correndo numa velocidade maluca, porque é escorrido. Aí, isso lá há muito tempo, né? Nós não aprendemos nada com aquilo. Você passou um tempo, Goiânia virou essa confusão, né? É alagamento, enchente dentro da cidade, em diversos pontos, e Trindade do mesmo jeito. A hora que chove bastante, né? É tanto asfalto e pouca terra. E que você, por exemplo, vem pela Avenida Manuel Monteiro, aí chega naquela Bonfim, no cruzamento com a rua Bonfim, que vira uma cachoeira, vira uma corredeira. A rua Nosso Senhor Bonfim é aquela onde tem no fundo o supermercado Imperial, está por ali, quase de frente à faculdade Afonciano. Então aquela rua ali. Meu amigo, por que a gente não aprende com isso? Por que a gente não aprende? O Washington Novaes, saudoso, já falava disso pra gente lá nos anos 90, né? E deixamos acontecer com Goiânia, acontece agora com Trindade. E a coisa só vai se agravando, né? Só vai se agravando. Sérgio, você tomou banho no Fazendinha quando era criança? Não, você tomou, Estíbal? Eu já vi. Gente, eu ando de bicicleta até o Cedro, eu gosto daquele caminho, né? Eu fazia aquele caminho quando era criança, ia pro Bugre tomar banho de bicicleta, ia de bicicleta com os amigos. Dói, gente. É muito dolorido você ver um fazendinha poluído, fedido, raso, uma água turva. Eu acredito que nem peixe tem, se tiver, não presta para comer. Por que não dar isso de parabéns para Trindade, de presente de aniversário para Trindade? Despoluição do rio Fazendinha. E reflorestamento. Porque a água recupera, se reflorestar. Mas às vezes pode atingir um ponto que não recupera mais. A gente ainda tem tempo. Mas é reflorestar e despoluir. Achar a fonte da poluição e mexer com gente poderosa. Tem grandes empresas aí que circulam vídeos, né, mostrando que a coisa não está muito correta, né? Então, já era para ter sido tomada providência a respeito disso, né? Antes de mudar de tema aqui, no blog do Sérgio Vieira, eu já fiz vídeos, por exemplo, na questão aqui do córrego Tem-Tem, né, que a gente chama do Tem-Tem ali. Antigo Barro Preto. Antigo Barro Preto. Que dó. Depois ali da Avenida Major Manuel Alves, né, daquela ponte para frente, até chegar lá na outra, eu acho que é a Avenida Industrial. Lá perto ali do Maitrim, para seguir onde era o Maitrim, que agora vai ser, parece que uma escola municipal, uma coisa assim. Bom, ali é um terror, as pessoas jogam lixo, dejetos, né? Não, mas jogam resto de material de construção lá no leito do córrego, né? E a gente não vê grandes ações assim. Lá também no setor Monte Sinai, com o Mel, naquele córrego que eles chamam córrego dos Mirandas, é uma loucura o que as pessoas fazem. E a gente não vê grande preocupação, né, das pessoas que atuam nessa área do meio ambiente. Quem fica falando isso, né? Aí o pessoal diz que é ecochato, gente enjoada, que não tem nada a ver, que o mundo, que as coisas não são assim, mas o fato é o seguinte, você citou Fazendinha. Qual córrego hoje em dia por aqui que dá para você banhar, brincar como era naquela época? E a gente não é tão velho assim, né? A gente não é tão velho assim para eu sou mais que você. Muito. Para falar, nossa, lá antigamente, não era não, pouco tempo, 15 anos aí, uma década e pouco era diferente, e a coisa está piorando. Quantas árvores tem da igreja basílica até na igreja velha? E aí é o que a gente chama questão para a questão da educação. Quantas árvores tem da igreja até na igreja velha? É escasso. Ó, Avenida Doutor Irani Ferreira,
nesse trecho Eu acho da que tem duas Basílica. perto do Correio ali, Na né? Basílica. Tem duas perto do Correio. É só. o ex-Correio. O ex-Correio. Não, tem pouquíssimo. Tem mais para baixo também, tem lá onde era a Caixa Econômica Federal, mas é muito pouco, muito pouco. O internauta que trouxe esse assunto, nessa dúvida, obrigado aí por ter colocado isso. Vai na Manuel Monteiro. Na Manuel Monteiro, se você pega ali da Vila São Cotolengo, até chegar lá naquela avenida, lá perto da Caixa Econômica, ali no Irmão Soares, que é o cruzamento da rua Professor Nelson Cândido, né? Dali até para frente você vê a árvore, mas no local onde é mais movimentado hoje, o que se tem é palmeira, né? É claro que, eu tenho que fazer justiça aqui. Entre ali a Praça da Rodoviária ali, naquela rotatória da rodoviária também tem IP ali também, tem uns IPs que florescem e ficam muito bonitos. Dali em diante você vê árvores, mas na região mais central não tem mais, tem o quê? Pedra, asfalto e palmeira. Então, isso é uma coisa que essas novas gerações, temos um prefeito jovem que pouco entrou aí nos 30, né? Temos uma série de pessoas novas que tem que pensar nisso, porque o mundo pra gente, a gente já está com 50 e alguma coisa, a gente já viveu, agora tem uma galera que está vindo aí, vai viver mais, e precisa ter um meio ambiente melhor, é evidente. Não, Sérgio, e aí eu já vou aproveitar e mandar um abraço pro meu pai Zenito, pra minha mãe Luzia. Abraço para vocês. Casa deles ali no centro da cidade, próximo aos Tecidos Oliveira, 3 árvores ali, ó, sombra gostosa. Meu pai cuida, minha mãe cuida. Agora a gente falou, não, vamos plantar um pé de IP porque o IP ele é maior e as árvores que estão lá são um pouco baixinhas, dá mais trabalho para cuidar, né? Mas a gente não vai tirar antes de que o IP estiver poderosão. Eu penso que é isso. E a casa deles não é do lado da rede elétrica, né? Eu entendo a dificuldade, às vezes, da pessoa morar do lado da rede elétrica, porque aí tem que plantar uma árvore de menor porte. A minha casa, por exemplo, é do lado da rede elétrica. Eu plantei uma trepadeira e limitei o crescimento dela, né? Mas ela dá uma sombra adorável, muito bacana, dá para sentar na calçada no fim da tarde. Agora, quem não está do lado da rede, qual mal? Qual mal é? Porque também a prefeitura não dá um incentivo aí, ó, sei lá, 5% de abatimento no IPTU para quem plantar uma árvore, quem não mora do lado da rede, né? Fica aí, ó, vereadores, senhores vereadores, né? Um projeto de lei aí, ó. Quem plantar árvore na porta da sua casa e cuidar, claro, uma árvore de acordo com a legislação, de acordo com o ambiente, né? Não é qualquer árvore. E a gente tem aí a Secretaria do Meio Ambiente também para dar esse auxílio. E aí, de repente, abate aí 5%, 10%, sei lá. É incentivo. A gente precisa incentivar a população a entender que cuidar da cidade é obrigação de todo cidadão. Um argumento que tem é a questão da segurança pública. Você tem uma árvore na porta da sua casa, escurece, a iluminação não é muito boa, nada, aquela lâmpada amarela que eles colocam em vários trechos aí que de 1970 está sendo usada até hoje, né? Tem coisa mais barata, melhor também, consome menos, ilumina mais, não é tão usada assim. Aí a pessoa fala, vou deixar essa árvore aqui e vou colocar em risco a minha segurança e da minha família. Então, um argumento é esse. Aliás, esse foi um argumento que eu ouvi quando tiraram as árvores do ginásio de esporte. Aqui fica muito inseguro, porque tem esse tanto de árvore, né? Então, mas é um negócio de doido. Mas é interessante, Sérgio, isso há como a gente rebater, tanto pelo fato da tecnologia hoje, utilizar lâmpadas mais econômicas e mais potentes, quanto pelo fato de que, geralmente, a gente pode ter um ambiente de qualidade com árvores plantadas na contra-rede, né? Ou seja, você tem a rede onde está o poste, o poste vai iluminar e jogar a luz para ali, e a árvore está no contralado dela, ele vai ter uma iluminação por baixo dela, né? Então, aí nós entramos naquilo que você até falou no começo, Sérgio, que é a consciência sobre o planejamento urbano. Né? É muito importante planejar. Nós estamos falando do que é necessário, mas isso não é ao léu. Né? Nós temos um plano diretor, nós temos os vereadores, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que são pessoas competentes, que têm acesso à legislação, que têm acesso a profissionais que podem orientar na hora de executar qualquer atividade que venha a beneficiar a cidade. Né? Claro, é com responsabilidade. Voltando àquela questão do lixo, do cuidado com a cidade, passando também por esse desmatamento da zona urbana, o César Laureano falou aqui pra gente, aqui, ó, falta educação de berço, que vem de casa.
É verdade. Tem a ver. Isso só corrobora aqui, amigo César, o que o convidado, o professor doutor Wildes Jesus Rodrigues, afirmou sobre a preocupação que os pais dele têm em conservar a árvore na porta de casa. E soltar no foguete aqui não tem nada a ver com São Paulo nem Vila, então é só foguete mesmo. Afinal de contas, hoje estamos comemorando 101 anos 101 anos de aniversário da emancipação política de Trindade. É muito tempo, né? Mais de um século, né? Certo, tem uma pergunta do internauta aqui perguntando que a Prefeitura de Trindade está fazendo uma live milionária com 3 duplos de grande sucesso hoje no Brasil. Qual a opinião de vocês? Bom, a minha, cara internauta, a minha é o seguinte: se tem dinheiro sobrando para poder fazer isso, tem audiência, vá lá, né? Faz a festa para quem gosta, né? Mas você que está aqui conosco, certamente a conversa é outra, né? A gente está interessado em saber, em discutir melhor, entender mais da nossa região. Mas isso tudo é claro que eu fui um pouquinho irônico. Não sei, sinceramente, caro internauta, se é o momento da gente ficar gastando dinheiro dessa maneira. São 101 anos, né, de emancipação política de Trindade, isso é verdade, é uma data bacana para ser comemorada, ser celebrada, destacada, mas sinceramente, se fosse para eu decidir nesse momento, caro professor, eu decidiria por outra coisa, né? Mas o pessoal do marketing é muito forte, né? Nessas horas o apelo ao marketing é muito, muito grande. Mas eu não acho tão necessário assim, não. Né? Eu não sei o que é o nosso convidado também, a gente quer ouvir. Afinal de contas, ele é pesquisador, ele é cientista dessas causas geográficas, sociais, comportamentais. Eu estava aqui justamente, a gente pensa, né, tem que refletir sobre o que nós vamos falar, né, a gente não pode simplesmente emitir uma opinião ao léu, né, e realmente, Sérgio, eu vou concordar com você, acho que você está certo, o lazer, ele é muito importante, e ele também é responsabilidade do poder público, né, eu não tenho nada contra o lazer, não tenho nada contra promover a nossa cidade, é muito importante promover. Eu não tenho conhecimento sobre esses valores que o internauta falou, que são vultuosos, né? Mas o que eu posso dizer é que hoje nós temos formas e meios de fazer bons shows, de divulgar a cidade economizando, né? Eu não vou me dispor a uma crítica por não conhecer esses valores e nem as duplas sertanejas ou duplas ou musicais, né? Eu estou falando sertanejo porque ele disse que é sertaneja, né? Então fica difícil fazer uma crítica sem esses valores. Mas, suponhando que sejam vultuosos realmente, eu vou assinar embaixo, concordar com o Sérgio, eu penso que nós temos outras prioridades no município e que dá para fazer sim uma live, uma boa festa, algo para promover o lazer com responsabilidade, né? Nesse momento de pandemia, nós ainda não saímos dele, e de qualidade, de forma mais barata, né? E aí eu aproveito o gancho para lembrar, acho que a gente tem que falar 1001 vezes, Sérgio, vão se vacinar. Quem não tomou a vacina, vacine. Quem sabe de alguém que ainda não tomou, incentive. Nós só vamos vencer esse vírus quando todas as pessoas estiverem vacinadas. E bobo de quem pensa o contrário, né? Graças a gente pode reparar bem a quantidade de óbitos que ocorria antes da vacinação. Agora que a vacinação avançou bastante, olha que já estamos registrando aí coisa de 700 óbitos. Menos de 800. Eu fiquei muito feliz ontem. Os números baixaram demais. Vamos chegar a 0. E o que houve de diferente disso? Vacinação. Se não tiver... É claro que ninguém, e uma coisa que a gente acha ruim, que quem repara assim e gosta da coisa mais certa, da informação mais correta, ela melhor explicada, como é o caso aqui do programa Questão de Opinião, que é parceria do blog do Sérgio Vieira e do Top News Goiás, do Wellington Estival, a gente procura dar a informação correta. Então a gente gosta disso. E a respeito de vacina, o pessoal ataca a vacina, principalmente a Coronavac, né?
que é brasileira, pô, que é feita aqui pelo Butantan. Aí fica atacando e desmerecendo e questionando, mas nunca ninguém falou que a vacina é 100%, que ela imuniza 100% e a pessoa está protegida. Sempre se colocou a porcentagem, a capacidade dela. E mesmo assim as pessoas ficam divulgando umas notícias tão sem pé nem cabeça que a gente fica até triste de ver isso, né? E enquanto o importante é se vacinar. Bom, e um abraço para você que está conectado aí e espalhe essa boa nova. E falta mais uma questão do nosso convidado César Laureano, que ele é professor também de geografia, trabalha também nesse setor aí de autoescola, examinador de banca naquela época, né? Ele trabalhava na Universidade Estadual de Goiás, naquele convênio com o Detran, conhece muito sobre trânsito de uma forma geral e especialmente em Trindade. E ele enviou também uma pergunta para o nosso convidado. O Estival vai colocar no ar. A hora que estiver no ar, o Estival faz assim com o dedo, eu entendo, aí eu me calo para você ouvir direitinho, cara. Boa noite, companheiro Sérgio, tudo bem? Prazer falar com você novamente, o Dr. Wildes. Tudo bem, né? Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de fazer um comentário inicialmente e posteriormente fazer pergunta ao Dr. Wildes. Em 2004, no início do ano, tivemos uma enchente onde a ponte sobre o córrego Bruacas, aqui na rodovia dos Romeiros, começou a se decompor, vamos dizer assim. E nesse momento a gente viu a fragilidade da malha urbana que atende Trindade. Eu mesmo estava em Goiânia e tive muita dificuldade para chegar em Trindade nesse dia, que já foi no final do dia, foi complicado. Então, posteriormente a isso, nós tivemos a construção da rodovia 469, a GO 469, ligando a Badia até Goianira. O que eu gostaria de comentar é sobre a forma como foi construída essa rodovia. Em pleno século XXI, a rodovia poderia ter sido construída muito retilínea, e ela foi construída com muitas curvas bem acentuadas, gerando um risco muito grande à vida das pessoas, dos motoristas que utilizam. E eu gostaria de tentar entender o porquê disso. Era um problema político, era um problema dos fazendeiros em relação à desapropriação. O que era? O que aconteceu para que essa rodovia fosse construída de tal como foi feita? Se ela poderia ser feita bastante retilínea, por que ela foi feita cheia de curvas? Muitas pessoas explicam que utilizaram a estrada que existia ali e jogaram o asfalto por cima. Isso é o que aconteceu, de fato. Agora, o porquê disso? O que justifica, onde deveríamos estar colocando a vida em primeiro lugar, construir rodovias perigosíssimas como foi a construção dessa 469? Hoje nós temos a rodovia 469, ela passa dentro de Trindade. Ali, do antigo Raio de Sol até no Fujioka, aquilo é rodovia 469. Nós temos um excesso de caminhões pesados passando por ali, às vezes até em altíssimas velocidades, e nada até agora foi feito para resolver esse problema. Eu gostaria de saber o que pode ser feito para contornar isso. Primeiro, a rodovia já está precisando de uma duplicação, devido ao excesso de veículos que já passam por ela diariamente. O que fazer para impedir com que essa grande quantidade de caminhões pesados e às vezes em altas velocidades estão passando pela rodovia 469 dentro da cidade de Trindade? Olá, meu amigo César, obrigado pela pergunta. Saudade de você, né? Há muito tempo a gente não se encontra. Trabalhamos junto no Colégio Vimpa Eterno, nos encontramos aí em vários momentos na UEG. Você também é uma pessoa que eu admiro bastante e agradeço pelo deferimento na fala. E você traz uma questão bastante polêmica, né? E que eu concordo com você. É uma questão carregada de crítica, né? A construção da GO 469. GO porque a responsabilidade é do governo do estado, né? Ela entra dentro da cidade de Trindade, ou do núcleo urbano da sede do município,
passando ali ao lado da Vila São Catolengo, e ela continua como GO 469, saindo ali para Goianira, né? E todas as duas partes, de Trindade a Goianira, quanto de Trindade à Abadia de Goiás, ela apresenta uma sinuosidade muito forte. E realmente você está correto, César. Infelizmente, o poder público não exerceu o seu poder de Estado, né? Na construção de uma rodovia, você tem que se preocupar com a estrutura física, curva de nível, e aquele não é o melhor traçado. Isso nós não precisamos nem ser engenheiros, nem geógrafos para saber disso, né? Porém, é muito claro isso por conta de parcerias, de reivindicações de fazendeiros e pessoas que têm forte capital financeiro, pessoas ricas, para trazer uma palavra mais clara, não aceitaram a desapropriação de parte de suas propriedades para que houvesse um traçado mais retilíneo e menos perigoso naquela construção da rodovia. Eu concordo plenamente com você, é um perigo, já está passando da hora dela ser duplicada, e eu penso que a prefeitura pode se intervir no sentido de fazer um anel viário nessa rodovia, né? O anel viário que pode ligar essa 469 à GO que sai para Campestre, evitando o trânsito de caminhões pelo centro da cidade, né? Porque o trânsito de caminhões ele acaba trazendo uma série de problemas para a cidade, né? O peso provoca rachaduras nas residências, o asfalto ele não tem uma capacidade de suportar tanto peso, então vive se esburacando. E aí o que os caminhões têm que fazer? Eles passam até ali o centro da cidade, cortam todo o centro da cidade, passando até a proximidade de um ponto de referência ali, Sérgio, me ajude aí, quando ele vira para ir para Campestre, a garagem da prefeitura, até a proximidade da garagem da prefeitura. Na Avenida Major Manuel Alves, para entrar nela. Para entrar na Major Manuel Alves. Então ele passa por toda a cidade e realmente o trânsito no centro de Trindade, que já não tem toda a qualidade que deveria ter, se torna ainda pior. Então eu concordo com o professor César, a prefeitura tem que intervir no sentido de organizar esse anel viário, de correr atrás desse anel viário e de intervir junto ao poder público estadual. Aí é o governo do estado de Goiás, o senhor Ronaldo Caiado, que hoje estava aí presente, né, de propor uma solução. Refaz essa via, duplica essa via, não sei, porque o Estado ele tem poder de desapropriar a área que ele quiser, basta uma canetada. Se é por bem público, e isso é provado, indeniza, não é só simplesmente desapropriar, isso as pessoas têm que entender, mas o que eu quero dizer? Que se a Prefeitura de Trindade chegar à conclusão que a minha casa está atrapalhando o trânsito da cidade e por bem maior a minha casa tem que ser derrubada, a prefeitura tem mecanismos para isso. É claro que eu vou ser indenizado, é claro que existe uma conversa, é claro que existe, às vezes até via judicial, mas o poder público ele tem esse poder sim, de propor, desde que provado que é o melhor e o mais apropriado para a população da cidade. O que não foi feito na época da construção dessa GO, que passou anos e anos aí, sendo arrastada, até que o pessoal falou, não tem jeito, o que dá para fazer é esse traçado, e resolveram aí fazer uma obra da forma que ela está. E a avenida, esse trecho, né, 469, ele é perigoso demais, já houve uma série de acidentes. Perdemos pessoas. Um dia desse nós estávamos aqui lamentando o falecimento de um jovem, filho do professor Adão, né, faleceu ali. E vai ficar assim, porque não tem condições de, né, a gente, além de não se fazer uma campanha de conscientização também, que nem sempre é tão positiva, né, produtiva, nesse sentido de despertar mais conscientização da gente quando está dirigindo, porque o local é perigoso, é muito sinuoso. Na verdade, tem apenas um ponto seguro, quando a gente sai de Trindade até chegar ali na Vila Socorro, naquela rotatória que tem ali, há apenas um ponto seguro para você fazer a ultrapassagem. Se você perdeu ele ali, é melhor você se contentar aí atrás do outro carro, mas nem sempre todo mundo quer saber disso não. Tem motorista muito doido, ele parece estar sempre em deslocamento, como se diz, para ir tirar o pai da forca. Aí a confusão, o potencial de confusão é sério. E eu concordo com o César, com o que você disse. É perigoso e o poder público, em algum momento, vai ter que
fazer alguma coisa. Não vai dar para ficar com essa situação, com esse traçado, porque a tendência não é do movimento diminuir, acabar, não. É pelo contrário. As pessoas estão aumentando. Trindade já tem 129 mil habitantes aí, pelos dados, pela estimativa do IBGE para esse ano, né? Para 2021, tá? E ninguém está se não tem ninguém aí que fale que a população vai recuar. Então, e assim, o Goiás já tem 7 milhões de habitantes. É só aumento. Então, as avenidas e rodovias vão ficando pequenas. E nisso, eu quero trazer, com você estudioso da geografia nossa, dos deslocamentos, essa questão das vias de ligação, de integração de Trindade. Colocar aqui e você fica à vontade. Bom, nós olhamos Trindade e a região leste. Eu me recordo de um tempo atrás, o então prefeito, candidato a prefeito, Pedro Pereira, falava em ter uma avenida que ligasse a cidade aqui, a Trindade aqui, com a região leste, né? E não tem essa, até hoje ninguém tomou essa iniciativa. É tudo pela rodovia GO, como é que é, 030? Esqueci até o nome da GO 060, a rodovia dos Romeiros. É tudo por ali. A rodovia dos Romeiros, quando a gente chega lá daquele posto policial perto do Maísa ali, ó, até chegar lá naquela confusão que é aquele viaduto na entrada de Goiânia, virou avenida, é como o BR-153 dentro de Goiânia, é uma avenida. Quando você olha para o lado de cá, que é uma outra via, que é a 469 que a gente fala, está ficando movimentada, é estreita, e pense bem você, que tem a ver, agora eu vou falar isso e passo a palavra. Tem essa questão por lá, e tem essa questão aqui, ali, do Wilson Goiano, para cá, eles fizeram um loteamento ali, para aquela avenida estreita, carreta, passando toda hora. Imagina a hora que tiver povoado ali, tiver mais gente morando naquele loteamento novo. O Maria, como é o nome daquele setor lá do... Maria Eduarda, São Sebastião, a hora que aquilo tudo ali tiver povoado, como que vai ficar o trânsito? Está se construindo o quê? Parece, né? Parece que está em construção uma grande basílica em Trindade. Parece, eu não sei se está não, né? Porque parece que é uma coisa escondida. A gente ainda não viu ninguém falar no acesso. Se a gente pega a rua Nosso Senhor de Bonfim e vai nela, passa naquela Mataburna, numa pontezinha que tem lá, e vai chegar... Bom, alguém está pensando que é só aquilo ali vai servir para a hora que a basílica estiver pronta, aquele setor, toda ligação, ela é feita basicamente por onde? Pela rodovia dos Romeiros. Alguém está pensando que tem que fazer uma avenida, né? Ainda ninguém imaginou que vai ter que fazer uma avenida, digamos, ali. Então, são questões que estão aí colocadas, viu, professor? E ninguém conversa. Eu estou falando muita bobeira, eu estou viajando na maionese? É porque a gente quer uma cidade bem organizada, né, Sérgio? Não é que a gente fale bobeira, é porque a gente sonha em ter uma cidade que seja organizada. E a gente pensa para o futuro. Isso é o que você fala, é o planejamento urbano. Nós precisamos planejar. E você está correto, né? Quando a gente vê o Maria Eduarda, vê o São Sebastião, você vê casas que já estão margeando a rodovia que já é estreita, né? Então, no caso de uma intervenção, é muito difícil. Em Goiânia, por exemplo, nós tivemos aquele projeto Macambira-Nicuns, fantástico projeto, fantástico. Mas ele demorou, e ainda alguns trechos não foi concluído. Por quê? Porque ele tem que desapropriar casas. Desapropriar casa significa procurar outro lugar para a pessoa, colocar a pessoa, e é um processo muito lento, muito delicado. O projeto Macambira-Nicuns é sem dúvida fantástico. É um projeto de criação de um parque vertical, né? Horizontal, na cidade, gigantesco, que vem para poder revitalizar um monte de nascente em Goiânia. Lindo projeto, mas dá trabalho. Por quê? Porque esperou as coisas se organizarem de forma errada. E nós temos esse sentimento. A gente vê o que está acontecendo na 469, sentido Goianira, da mesma forma. Setores que já estão à margem da rodovia, que você não tem onde estacionar o carro. Então isso nos preocupa muito, né? Trindade não tem boas vias de ligação. Tem que pensar isso. Nós não temos. O Pedro Pereira, saudoso Pedro Pereira,
realmente falou, e o interessante, Sérgio, que você lembra essa passagem, foi justamente num debate que eu fui lá no Salão Paroquial, quando o professor Alaor me solicitou que eu fosse representando um colégio Divino Pai Eterno, né, no debate. E aí, nesse momento, eu fiz a pergunta para ele, falei, porque era um sorteio, né, e então estava na mesa o Pedro Pereira, o Ricardo Fortunato, o doutor, que era do PT, doutor Paulo, né, doutor Paulo concorrendo pelo PT, e aí eu perguntei pro então candidato Pedro Pereira, né, o que ele faria para melhorar a ligação entre a sede do município e o Trindade 2. Hoje um pouco mais organizado, mas ainda não temos essa via expressa, e nós temos essa possibilidade, né? Nós temos hoje uma ligação que ainda não é efetivada, passando ali pelo setor Mariápolis, que já sai direto no Califórnia. Por que não aproveitar esse momento e já fazer uma avenida duplicada? É claro que ela vai jogar na 469, que já está sobrecarregada, mas não tem jeito. Aí é pensar na duplicação dessa rodovia, é uma saída, né? Nós temos que pensar no anel viário, nós temos que pensar nessa ligação do que o pessoal chama de estrada antiga, Sérgio, é aquela que passa ali próximo ao presídio, entre o Raio de Sol, e vai cair ali próximo ao Vera Cruz, e que pode ser uma ligação direta com a leste-oeste. Também. Aí sim nós teríamos aqui dentro como evitar a GO 060, assim como nós temos dentro do Palmares, hoje o setor Palmares, uma rodovia que passando ali por dentro do São Sebastião, se eu não me engano, Estiva conhece bem a cidade, né? Precisa ser alargada, mas já tem uma via de boa qualidade ali, Sérgio, que o pessoal já construiu para fazer esse setor que já liga aquela parte de Trindade, setor Bandeirantes, Palmares, diretamente a Goiânia, passando por Goianira. O que nós temos que pensar justamente é em organizar o nosso núcleo urbano, mas eu penso que para desafogar passa pela 469, como o professor César muito bem pontuou. Não, nós estamos vendo aí a prefeitura sempre divulgar, e depois queria falar um pouquinho sobre comunicação da prefeitura. Que são quase 2.000 empresas vindo para Trindade. Hoje Trindade brilhou na TV Anhanguera, no Jornal do Almoço, uma matéria falando sobre isso, né? Eles pegaram um gancho dos 101 anos de emancipação política de Trindade e falaram da industrialização. É um espaço bacana, né? Um espaço daquele, né? Pois é. Bom, mas mostraram aquilo ali e eu fiquei pensando, aquele como que chama lá? O Distrito Industrial, né? Onde que está o Distrito Industrial? À margem da Rodovia dos Romeiros. Tem uma grande empresa fazendo um galpão enorme, que vai ser uma distribuidora, né? Sei lá, Big lá, me fugiu o nome da empresa. Eu sei que é uma empresa grande. Quer dizer, estão vindo, né? Estão adensando aquela região ali, além de população, de moradores, em grandes empresas. O que vai acontecer com o trânsito ali? Né? Vai só aumentar o fluxo ali da GO 060. E alguém está pensando em alguma alternativa? Imagina aquele setor industrial, distrito industrial, Maria, como é que é o nome, gente? Maria Monteiro, né? Mais densamente povoado de empresas, né? E a Basílica do outro lado, o setor, me fugiu o nome, Barcelos, setor Barcelos ali, perto da Coca, Barcelos, não, mas onde é a Basílica? A Basílica, Vieira, o setor Vieira, onde é a Basílica que está sendo construída, cara internauta. E imagina que tudo ali povoado e ninguém está nem aí para pensar numa alternativa de transporte. Como que vai ficar essa região nossa aqui daqui? Não vamos por muito tempo, não, só uma década. É o prazo de 2 prefeitos só. Se não tem ninguém pensando nessa questão, como que vai ficar isso? Né? Como que vai ficar? E quando a gente trata disso, não, é um povo bobo, um povo chato, a gente fala isso, daqui a pouco está o problema, e as mesmas pessoas que acham que é chatice tratar disso,
vão estar nervosas por aí, achando que virou uma bagunça. Bom, a hora de pensar em atrair empresas, gerar emprego e renda, é agora mesmo, porque sem isso a gente não vive. Mas é hora também de par e passo, usar uma expressão digna de uma tese de doutorado, de uma dissertação, par e passo, concomitantemente, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, já tem que pensar na estrutura. Estrutura rua, né? Agora não, você vai tudo quanto é lugar aí, a gente só vê surgindo loteamentos, parará, e aquelas ruazinhas estreitinhas assim que mal cabem, se um carro estaciona, o outro tem dificuldade de passar. Um caminhão de mudança que chega e encosta, impede o fluxo naquele lugar. Então, são questões que alguém tem que conversar sobre isso, né? E a gente está conversando aqui justamente no aniversário de Trindade, porque a gente está pensando no futuro melhor, né? E a gente está concorrendo com quem? Com a live milionária, como disse o internauta aqui, né? O blog do Sérgio Vieira e o site Top News Goiás, esses parceiros, eles são visionários, estão adiante do seu tempo ou são sem noção? Eu suspeito que é sem noção mesmo. Toda terça-feira a gente concorre com cada evento, com cada coisa, né? É Jornal Nacional, é novela na TV aberta, é futebol, é tudo, né, que atrai atenção, mas nós estamos firmes aqui. Queremos conversar a Trindade, falar de coisas boas que Trindade produz, como, por exemplo, trabalho do professor Wildes. E a gente vai mandar um abraço aqui para Normi Bueno, para Elvira Pagliarini Fonseca, a Cirlei Nares, a Elza Reis, pessoal da sua turma aí, ó, o Guilherme Ramos de Paula e também o Leandro Pires. Abraço para vocês, obrigado por terem estado conosco, pelo menos um pouquinho, que hoje tem sido, perdão, atribulado, né, essa questão de internet que caiu, voltou, mas a gente tem que caminhar para a conclusão, né, porque senão nós vamos fazer uma live aqui de 2 horas, uma transmissão, tá bom, né? Porque a conversa tá boa, a conversa não tá ruim não. E eu queria ver com o professor Wildes, entre esse problema de transporte e a questão da limitação da água na cidade, a Trindade parece que não é autossuficiente em água, né? Isso também falta planejamento ainda para essa questão? Sim. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, né? Antigamente falava que era seca, né? Agora é crise hídrica. Sérgio e amigos internautas, no ano de 2008, nós fizemos o plano diretor de Trindade. Eu participei da elaboração e discussão desse plano, né? Eu fiz parte da equipe técnica. Então, um jovem começando a estudar e entender de geografia, acho que às vezes até aprendi mais do que contribuir. Existiam pessoas fabulosas lá, né? O Walter, que é engenheiro, a Joana, socióloga, a professora Joaninha, né? O professor Equidones, a professora Laura. Participaram pessoas da comunidade de forma geral, a Marlene, que é presidente do Sinteg. Ou seja, nesse plano diretor, no ano de 2008, hein? Nós já apontávamos a preocupação com uma crise hídrica na cidade de Trindade. Lá nós já falamos, está registrado no plano diretor, que já deveria ter sido revisto. A prefeitura ainda não fez essa revisão, tem que fazer, né? Eu não sei porquê a legislação está permitindo essa flexibilidade, mas a ideia de que é obrigatório fazer a revisão de 10 em 10 anos. E nesse plano diretor já apontava algumas saídas. Dentre elas, fazer uma barragem lá no Santa Maria, perto de Santa Bárbara. Era uma opção. Além de aumentar, de fazer uma desapropriação da área do arrozal, fazer todo o processo de reflorestamento e fazer uma barragem para armazenar a água. Uhum. Então, já nessa época, nós apontávamos a preocupação. E o que a gente viu de lá para cá? 2 coisas que são excelentes para acabar com a água. Excelente. Desmatamento. E aí, quando a gente fala de desmatamento, nós estamos falando do aumento da impermeabilização do solo automaticamente, né? E, por outro lado, um crescimento acelerado de setores que impermeabiliza com cimento, com asfalto, com residência, o solo.
Se você não tem água que vai para a terra, as pessoas têm que entenderem isso, Sérgio. Um rio flui a partir de nascente. Nascentes são áreas onde a água nasce. Nasce de onde? Da terra. Como? Dos poros da terra. Então a água que a gente tem que preocupar, isso é aula de geografia, eu ensino para os meus alunos na 5ª série, mas lá no 3º ano eu falo de novo. É a água que a terra vai absorver. Não a água da chuva, que as pessoas às vezes falam assim, Sérgio, poxa, tá chovendo o mundo, porque começa a chuva, começa um monte de enxurrada, porque não tem onde a água infiltrar. Então um monte de enxurrada, aí o pessoal reclama de água, olha o tanto de enxurrada que tem. Mas essa água passa rápido, ela não infiltra no solo para poder gerar a nascente dos rios. E aí o rio seca. Então nosso problema é sério, a gente está na contramão. Um desmatamento crescente com a impermeabilização do solo, com a gente chama de espraiamento urbano. Sérgio, Trindade está crescendo para todo lado, internauta, todo lado. Sérgio, Estiva conhece bem, a gente cresce para todos os lados aqui. E isso acaba diminuindo qualquer possibilidade de infiltração da água, aumentando a necessidade de água. Porque mais pessoas, mais necessidade. E não é questão do consumo em si. Né? Às vezes essas pessoas entendem, porque a água do banho. Não, nós estamos falando que quanto mais pessoas concentradas, é mais leite, é mais luz elétrica, é mais utensílios domésticos, é mais alimentação. Tudo leva água. As pessoas têm que entender que tudo. Uma camiseta leva água no processo produtivo. Um pente de cabelo leva água no processo produtivo. Então, tudo isso demanda água. E Trindade, infelizmente, não está indo bem nesse campeonato. Está muito mal, Sérgio. Pois é, amigo internauta, falamos aqui com o professor Wildes Jesus Rodrigues, que nos deu a honra de estar conosco nesse 5º Questão de Opinião, parceria do blog do Sérgio Vieira com site Top News Goiás, do Wellington Estival. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Tivemos vários percalços hoje durante a transmissão, por isso espichamos tanto assim a conversa, para valorizar mais, não é todo dia, toda edição, que vamos conseguir trazer o professor aqui para a gente conversar sobre eminentemente Trindade. Nós poderíamos estar falando aqui do efeito estufa em uma região globalmente, seus efeitos, mas nós estamos falando de Trindade. É o que nós queremos, tratar daquilo que está mais próximo de nós, porque... eu já falei em vários programas aqui, nós queremos ser universais, não da Igreja Universal, nada contra, mas nós queremos ser universais, falarmos para o mundo, mas a partir do nosso quintal, como o Vitor Hugo, né, recomendou, né? Quer ser universal, cante o seu quintal. A gente quer fazer isso. E caminhando para o fim, vamos aqui fazer um brevíssimo comentário. Uma coisa que nem o Estival, nem o professor gostam de política. Eles não gostam de falar de política, não, gente. Comemoramos hoje 101 anos, né, de emancipação política de Trindade, nesse dia 31 de agosto de 2021. Um detalhe, estava vendo aí, o blog do Sérgio Vieira até deu essa notinha. A cúpula do PP, o Partido Progressista, esteve em Trindade. Olha quem esteve. O presidente regional do partido, Alexandre Baldi, o Adriano Alvelar, também chamado de Adriano do Baldi, deputado federal. Eles estiveram aqui reunidos, estiveram junto com um ex-pepista também, o Ernesto Roller, que é secretário de governo. Ele veio representando o governador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado mandou um representante, não esteve aqui em Trindade. E esses progressistas todos estiveram depois, a cúpula se reuniu com o ex-vice-prefeito Trindade, o Gleison Cabrini. O PP Trindade abriu portas e janelas para o Gleison Cabrini e garantiu a ele a legenda para, caso ele queira disputar a eleição para deputado estadual, está lá o espaço, né? O vice-prefeito, vale lembrar que todo mundo acompanha a política, que viu que ele foi preterido, né, na escolha, o então chefe deles, chefe político, o prefeito Jânio Darro, que era do PSDB, resolveu enfraquecer o PSDB, já estava de olho em outro partido, né, como depois foi Patriota. Ele enfraqueceu o PSDB, fortaleceu o Patriota, botou lá o Marden Júnior, apoiou o Marden Júnior, ganhou as eleições, né? Estamos todos felizes para sempre, até as outras eleições. Bom, então
estamos nesse passo aí. Pode ser que o Gleison Cabrini resolva. Ele está tendo uma bela chance para se reinventar na política, né? Essa é uma bela chance para ele se candidatar e ainda permanecer. Depois do tombo levado ano passado, é uma chance de se reerguer, sei lá, e disputar a eleição para valer. Sobre o Ronaldo Caiado, eu achei interessante, ele divulgou um vídeo também parabenizando Trindade, tarará, tarará. Ele não mencionou o prefeito de Trindade, ele nem mencionou. É um vídeo de mais de 4 minutos, ele fala, mas não mencionou o político de Trindade, ele elogiou a cidade. Curiosamente também, ele apareceu na Basílica, mas nenhuma cena, tem o padre Robson, e aparece lá assim, muito rapidamente o padre Wellington. Com ele. Mas são coisas da política. E no vídeo do governador também foi que eu fiquei sabendo o seguinte: Trindade tem 56 leitos de UTI. 33 desses leitos destinados aos pacientes com Covid. Né? E ele garante no vídeo que daqui a pouco, passada a pandemia, se Deus quiser, Pai Eterno há de abençoar, não vai demorar tanto assim, 19 leitos vão ficar aí para o ETRIM. Não é o TRIM mais não, agora é Hospital Estadual. Melhorou bastante, né? Trocou o nome, ficou bom. Aí, melhorou. Aí então, achei interessante isso. A gente tem uma dificuldade tão grande de conseguir números de serviço público municipal, que é uma grandeza, coisa esquisita. Eu fui ver esse número por acaso, né, que eu sempre tinha curiosidade, tentava conseguir, mas é uma burocracia tão grande conseguir números da Prefeitura de Trindade, conseguir dados, meu Deus do céu. É terrível, estranho demais isso. Aí eu fui ver o governador num vídeo elogiando, parabenizando Trindade pelos 101 anos de emancipação política, ele citou esses dados, né? Outro ponto, professor, que eu achei interessante, que eu tenho achado interessante, é a quantidade de parlamentar estadual e federal divulgando, e senador também, né, divulgando emendas orçamentárias para Trindade. Se tudo der certo, como eles estão anunciando, o ano que vem, Trindade vai ter dinheiro, como a gente brinca, do lado do vento aqui, ué. Porque um deputado fala em 1.200.000, aí vem outro deputado fala em 22 milhões, aí vem outro deputado fala que já destinou 50 milhões, aí vem gente do céu, tomara mesmo que isso se materialize, vem essa dinheirama toda para Trindade, porque se vier, olha... eu acho que Trindade vai ficar tipo aquela brincadeira, seus problemas acabaram, né? Porque é tanto dinheiro. Você tem observado isso ou eu estou exagerando? Não, a gente tem visto bastante nós temos percebido bastante a movimentação de políticos, né? Trindade é um curral eleitoral gigantesco, né? A nível de estado de Goiás, então atrai bastante investimento. Mas é isso, Sérgio, quando a gente vê a materialidade, eu posso citar como exemplo o IF Goiano Campus Trindade, né? Nós tivemos investimentos ali que você percebe isso, né? Para a construção do laboratório, para a construção do bloco. Hoje nós vivemos basicamente, nós do Instituto Federal Goiano, com emendas parlamentares, porque verba para construção e expansão do governo federal, nunca mais. Pelo contrário, tem que tá retirando dinheiro, né, da instituição. Nós temos muitas vezes que, aquela brincadeira, né, vender o almoço para comprar a janta. Então o que está salvando a gente é a emenda parlamentar. E aí, Sérgio, uma análise mais crítica que nós temos que fazer é porque uma coisa é fato, há muito dinheiro no parlamento. Por que há muito dinheiro no parlamento? Porque a presidência da República tem injetado esse dinheiro para segurar os deputados para não votar o seu impeachment. Então, uma coisa é fato, os deputados, os senadores, eles têm muita grana. Então, eles têm que destinar essa grana, é o que é chamado emenda impositiva, eles têm que levar essa emenda impositiva para alguns colégios eleitorais, e é claro que eles vão escolher grandes, né? Isso. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade acabam sendo privilegiadas, né? Agora, cabe a gente ficar pensando também, né? Será que vai sobrar voto para tantos deputados federais aí? Aí fica contigo, que é um cara que sabe bem desses bastidores. Mas o ponto é isso aqui, cara, internauta, porque eu achei interessante, tenho achado interessante tanto anúncio assim, de emenda e de deputados tão diferentes quanto a Mauri Ribeiro, doutor Antônio, professor Alcides, o Adriano Avelar, o Adriano Baldi, a Flávia Moraes, tem o outro deputado estadual, Hamilton, esqueci o sobrenome dele. O senador Luiz Carlos do Carmo também, que diz trindadense, né? Diz, não, trindadense.
Então, tem fazenda aí, viu, Sérgio? Tem, né? Fazenda, bonita. Pois é. Diz que é da mãe dele. Ah. Conheci lá, rapaz. Pois é. Então, esse pessoal todo tem anunciado emenda para Trindade. Isso é bom. A questão, assim, que eu fico meio cá é o seguinte, vai ter mesmo esse dinheiro todo? Se vier, é bom demais para a Trindade. Afinal de contas, né, dinheiro é um negócio que não ocupa tanto espaço, assim, nada, né? E diante da necessidade que a cidade tem de investimento em várias áreas, então... a gente... Se investir bem, bom, Se né? investir bom demais. Que beleza. Conta, né? Isso que Vai a gente ser quer. show de bola e depois a gente volta no futuro para parabenizar esses parlamentares que tiveram essa iniciativa. E para finalizar, uma questão de comunicação. Terminou hoje, né, essa maratona que a Prefeitura fez aí de eventos ao longo do mês de outubro, tudo em comemoração aos 101 anos de emancipação política de Trindade. Eu tenho percebido na comunicação da Prefeitura uma certa dificuldade de a gente lidar. Quem como nós aqui que fazemos esse programa, temos blog, os outros comunicadores, porque Trindade, graças a Deus, graças à internet, e à disposição de Wellington Estival, de Léo Machado, acho que Rony Campos, o Ricardo Lima, o pessoal do TEP, a ex-vereadora Aninha, Emival, várias deles lá, e mais recentemente esse blogueiro que vos fala, a gente, o Alair de Paulo, que tem o jornal há tanto tempo, o espaço lá na Rádio Trindade. Quem faz imprensa aqui em Trindade é essa galera aqui. Agora já tem uma dificuldade tão grande de falar com eles, que tem essa programação toda aí, a gente nem consegue conversar com o secretário, é uma dificuldade, é uma burocracia. Tudo bem que a comunicação, qualquer empresa, órgão, é assim, cara internauta, é organizado, não sai cada um falando do jeito que quer, aquela bagunça, não, é organizado, mas... A assessoria de imprensa, ela faz o meio de campo com quem faz imprensa, né? Não é simplesmente botar uma barreira, a pessoa não fala, fica parecendo que nós não estamos tratando com servidor público, com pessoa que está ali numa função pública, num cargo público, que tem salário público, que mexe com orçamento público, que está ali para prestar serviço público ao público. A gente quer conversar. Por exemplo, quando eu convido alguém da prefeitura para falar, um secretário, sobre eventos, sobre o meio ambiente, eu quero saber o que ele está fazendo. Não ver os vídeos institucionais, videozinho bacana, bem produzido, engraçadinho até, muitas vezes, bem humorado, mais descolado, essas coisas. Vá lá, que eles façam, mas eles não podem ficar conversando só entre eles, não. Eu estou falando isso só aqui, para mim mesmo, do meu umbigo aqui, com a minha contrariedade, a minha crítica, né, meu posicionamento crítico diante disso. Mas se eu estivesse vendo esse pessoal conversando com esses outros colegas que fazem imprensa aqui em Trindade, eu me calava, porque não vem aqui, tudo bem, só um programa novo, né? Mas o blog já está antigo, o blog é antigo, meu amigo, ele é de 2004, por aí. Então, a gente vê essa dificuldade, está na hora, eu penso, do prefeito repensar essa política de comunicação, né? Tem que falar com todo mundo, a gente precisa falar com todo mundo, por que não? Né? Se eu convido alguém, eu vejo um dia desse, estava que o vereador Raimundo Neto conversando com o Estival, na quinta-feira o programa Top News, sempre às quintas-feiras às 9 horas, aqui neste estúdio aqui também, ele conversando com o Raimundo Neto, de repente o Raimundo Neto falou assim, queria parabenizar o doutor Geraldo, lá da Secretaria de Governo, está fazendo um bom trabalho. Eu também tenho vontade de saber qual o bom trabalho que ele tem feito, né? Eu conheço o Dr. Geraldo aqui, um grande advogado, um empresário fantástico, mas nunca o vi no meio político, fazendo esse meio de campo, setor público, né? Com a Câmara, com a sociedade organizada, nunca vi. Então eu tenho vontade de saber, mas vai conversar? Não pode conversar. Tem outros auxiliares que a gente quer conversar, a gente percebe nitidamente que há uma diretriz ali de dificuldade. Agora,
negociar a pauta, ver o assunto, isso é normal, isso é do jogo, imprensa e órgão público, imprensa e prefeitura, imprensa e governo, isso é jogo. Por quê? Também a gente não vai fazer pegadinha, né? Não vale fazer pegadinha com o entrevistado, chamar alguém aqui e fazer pergunta que não tem nada a ver para ele, colocar o cara numa saia justa, né? Isso não vale. Então, por isso que a gente conversa com assessoria, né? Mas do jeito que está aqui, está muito estranho. Parece que só falam para eles mesmos, só podem falar para eles mesmos os vídeos deles, né? É estranho, né? E a gente fica chateado mesmo. Bom, tá feito isso. Caro amigo doutor Wildes Jesus Rodrigues, muito obrigado, viu, pela atenção. Desculpe aí pelos percalços que tivemos hoje, né, que não é brincadeira. E também aqui, nesse momento, agradecer demais ao Hélito Estival, que se desdobrou ali para dar a volta nos problemas e conseguir com que a gente avançasse. É quase meia-noite no ar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Agradeço o convite que você fez, né, de forma tão generosa, eu diria seleta, né, e todo o carinho que você sempre teve comigo, com a minha família. Eu sou seu leitor desde que você começou a escrever, na verdade. Gosto demais do seu jeito de escrever, né, e de falar também. Mas você tem um jeito peculiar, né, que é carismático, é brincalhão, né. Então, a pessoa que lê seus textos tem que ser uma pessoa que entende da realidade que está vivendo, né? Não é qualquer pessoa que compreende, ou seja, você é uma pessoa bem informada e contribui muito com a nossa cidade desde há muito tempo, né? O Hélito Estival eu também conheço da nossa cidade, é uma pessoa aí que sempre lutou pela cidade, pela melhoria, ele cobra dos políticos, né? E é um prazer encontrá-lo, um prazer maior saber que é São Paulino, né? Estamos na sofrida, estamos aí no sofrimento junto. E agradeço a todos os internautas que ficaram até agora com a gente, quem for assistir depois, né, acredito que fica gravado nessa entrevista. Vai pro canal do YouTube, né? Então, vai para o canal do YouTube. Quem não pôde ver hoje, né, que deixa aquele abraço para quem assistir depois. E deixar para vocês a dica de ler os trabalhos que são feitos em Trindade, né? Quer entender um pouquinho de política, vai lá, lê a dissertação que eu fiz no ano de 2007, né, defendi em 2007, chamado Trindade, o abraço ingrato da metrópole, uma análise do Trindade 2, e agora a tese de doutorado que vem falar sobre a nossa cidade de modo mais geral, que é Trindade partida e repartida, a dinâmica urbana de um território fragmentado, né? Todas gratuitas, são trabalhos aí com um pouco mais de 200 páginas, mas são agradáveis, tem fotos, tem gráfico. Para quem conhece e gosta de política, tem parte de política que não é aquela política de botequim, é uma política de responsabilidade, que a gente fala com embasamento em números, em dados, né? Então não é uma leitura pessoal, vocês não vão encontrar a leitura pessoal do Wildes, vão encontrar a leitura do pesquisador, que fez 2 trabalhos responsáveis, por isso às vezes um pouco mais pesado de ler. Mas eu estou à disposição, Sérgio, aqui vizinho de vocês, no Instituto Federal Goiano, Campus Trindade, minha segunda casa. Deixo um abraço para o nosso diretor, professor doutor Júlio César Garcia, e para toda a equipe, né? A gente tem feito um trabalho aí que também desponta no estado de Goiás, com a aprovação no Enem altíssima, com o desenvolvimento e uma contribuição regional muito bacana também. Então, deixa aquele abraço, brigadão, e eu estou à disposição de vocês para conversar sempre, né? A gente nem esgotou a pauta, né, Sérgio? Não, ficou muito assunto para a gente tratar. Vamos convidar de novo e haveremos de ter menos percalços e vamos no horário normal. E a você, internauta, que esteve conosco e que gostou da conversa, compartilhe esse conteúdo que está na página no Facebook. Depois a gente sobe para o YouTube, que não conseguimos hoje, infelizmente. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado para nós, muito obrigado mesmo, de coração. E assim nós encerramos hoje. Saúde, Estival espirrou, e não tem problema, faz parte. Nós estamos longe, sem máscara, mas estamos distantes mais de 1,5 metro, como preconiza a boa medida de segurança, de distanciamento nessas ocasiões. Vacine, bom, né? Hã? E todo mundo vacinando. E todo mundo vacinando e você também. Eu já tomei a segunda dose. Eu também. Então, 2 com a segunda dose, né? Então, graças a Deus. O Estival só 1, mas ele é mais novo do que nós, só porque tem a cabeça branca. Mas muito obrigado. Assim a gente termina aqui o Questão de Opinião, fruto da parceria entre Blog do Sérgio Vieira e Top News Goiás, do Hélito Estival.
Fiquem bem, tenham ainda uma boa semana, que ainda tem quarta, quinta e sexta pela frente. Bom trabalho, cuide-se e não dê bobeira para o vírus do coronavírus. Abraço, até mais. Olá, eu sou Carolina, faço parte da ASH Talentos. Somos uma consultoria com mais de 25 anos de experiência em processos de RH e tecnologia, especializada em programas de estágio, trainee, recrutamento e seleção e desenvolvimento humano. E falando em desenvolvimento humano, quero destacar o Instituto ASH, que oferece a possibilidade de personalização dos seus cursos e treinamentos voltados para entidades e empresas. Contamos com um time de profissionais altamente qualificados, que estão todos preparados para atender a demanda do empresariado, para atender a sua demanda. Contamos hoje com mais de 1000 cursos online disponíveis, treinamentos presenciais e empresariais. Venha nos conhecer!